Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora, amigos vereadores. Boa noite a todo o público presente, aqueles que nos acompanham da internet, todo o pessoal representando o Clube da Terceira Idade aqui. Muito boa noite a todos vocês, são muito bem-vindos à casa. Faço uso do tema livre para tratar de dois assuntos que eu reputo ser de relevância a todo o município. O primeiro deles diz respeito à prestação de serviço da prefeitura por meio das secretarias que continuam em processo de mudança. E o engraçado é que não é apenas a população que nos procura para reclamar que não consegue mais nada nas secretarias que estão nesse processo de mudança. Os próprios funcionários reclamam que não conseguem trabalhar porque a mudança foi mal planejada. Semana passada tiveram dificuldades enormes, né, de trabalhar. Alguns dias foram dispensados inclusive do serviço, e obviamente isso afeta o andamento das pessoas que precisam da prestação do serviço público. Então eu falei disso na semana passada aqui, reitero hoje a minha reclamação e pedi que a prefeitura consiga o quanto antes solucionar por completo a situação dessas secretarias. Fiquei feliz porque hoje, em contato com um dos servidores de carreira da prefeitura, ele disse: olha, hoje começou a acalmar, a gente conseguiu achar algumas coisas, ou pelo menos conseguiu procurar, né? Mas achar às vezes não conseguiu, mas conseguiu pelo menos saber por onde começa a procurar. Mas a situação não está longe de ser normalizada. E aí, pegando um gancho na fala do vereador Ademilson Militão, a questão de que a prefeitura há muito tempo está com um problema no seu sistema, e isso tem causado um atraso enorme e prejuízo, inclusive, aos cofres públicos, porque a prefeitura não consegue emitir os boletos, né, de pagamento, quer seja a própria revisão que foi feita por conta da legislação do IPTU, né, que nós aqui nos posicionamos de forma contrária, mas essa legislação foi revista em alguns casos, e muitas pessoas de bem, né, ainda falaram: eu não recebi o carnê novo do IPTU na minha casa. Nós estamos em julho, batendo julho agora, né, estou exagerando, começo de junho, né, mas quase no meio do ano, e não voltou o carnê refeito para as pessoas preocupadas, né? O cara que é bom pagador, ele fica preocupado porque a fatura não chegou, e se tivesse site da prefeitura para entrar, para emitir o boleto, ele entrava, porque a pessoa sabe das obrigações dela, apesar de não concordar com o valor do tributo, né? E a prefeitura não emite. Por quê? Deu um problema no sistema e isso afeta a própria arrecadação da prefeitura. Então, a que ponto chegamos? Um problema estrutural, que dura mais de 2 meses, que gera esse transtorno todo que o vereador Ademilson Militão bem colocou aqui para vamos dizer assim, o ingresso no refis, não gera o carnê do pagamento de outros tributos. Quem está perdendo com isso é a própria prefeitura, mas isso gera transtorno na vida da coletividade. Então não é possível, né, que não consiga, em 2018, se dar uma solução rápida para um problema como esse. Problemas acontecem em qualquer empresa, acontece na nossa casa, acontece com a nossa internet, com o computador da onde a gente trabalha, isso acontece, normal. Se teve 1, 2 dias de problema, acontece, uma semana, nossa, você já fica de cabelo em pé, que dirá 2 meses. Então precisa ser um pouco mais célere na resolução desses problemas administrativos. E aí o segundo assunto que eu gostaria de tratar, esses assuntos eles vêm à tona quando você tem alguns momentos em que alguns problemas se deflagram de uma forma muito clara na cidade. E pego também o gancho do requerimento, acredito que do vereador Militão, sobre os postos de gasolina. Não sei se todos vocês sabem, mas a prefeitura tem um órgão chamado CONDECOM, Câmara Municipal de Direito de Proteção ao Consumidor, ok? O que é o CONDECOM? É uma espécie de PROCON municipal. A CONDECOM tem atividades que ela deveria exercer de ofício. O que é de ofício? Ela nem precisa receber uma denúncia para fiscalizar, porque a função dela já é fiscalizar as relações de fornecimento e consumo no município, de qualquer tipo de relação que envolva consumidor, ok? A CONDECOM ela recebe reclamações individuais. E aí, quando você vai reclamar individualmente, ela abre um processo administrativo contra a empresa que prestou um mau serviço para você, tem audiência de conciliação. Se não conciliar, a CONDECOM faz um julgamento administrativo
por esse julgamento administrativo, ela não pode obrigar a empresa a te pagar nenhum valor. Você vai conseguir esse tipo de ressarcimento no Poder Judiciário. Mas na esfera administrativa, a CONDECOM aplica multas às empresas que infringem normas de direito do consumidor. E aí essa sentença da CONDECOM, esse julgamento da CONDECOM, muitas vezes é utilizado até como fundamento do julgamento do Poder Judiciário sobre esse assunto, se você der sequência no seu processo de reclamação. Essa é uma das atribuições da CONDECOM. Outra atribuição é a fiscalização efetiva, né, de prestações de serviços, como nós podemos colocar aqui e enquadrar, o abastecimento de veículos na cidade, os postos de gasolina. E aí a atribuição envolve não só a fiscalização sobre os preços que estão sendo praticados no município, e aí o abuso que houve por conta dessa crise da greve, né, em alguns casos abuso latente, em outros casos você não sabe se houve abuso ou não, porque muitas vezes o comerciante, o dono do posto, pagou de fato mais caro pelo combustível, e aí ele está repassando isso para o consumidor. Se foi isso, imagino que não estejam ferindo, se foi isso, imagino que não esteja ferindo normas de direito do consumidor. Agora, quando você tem um aumento totalmente abusivo, como nós vimos na televisão, a gente viu aos montes, né? A Câmara de Direito do Consumidor tem a prerrogativa, tem a autonomia, tem o dever de fazer a fiscalização, se for o caso de aplicar multa, se for o caso de embargar o funcionamento daquele comércio, como medida de proteção ao consumidor e como medida de proteção ao bom comerciante. Quando o poder público é omisso na fiscalização do mau comerciante, você prejudica o consumidor e você prejudica o bom comerciante. Porque o bom comerciante que não põe água na gasolina, né, que não põe qualquer outro tipo de coisa na gasolina, que eu nem sei o que põe na gasolina por aí, o bom comerciante que não abusa do povo num momento de dificuldade. O que acontece? Quando não existe a fiscalização do mal, o que ele está vendo? Ele está vendo o triunfo de quem pratica irregularidade. E ele suando para manter o comércio aberto, pagando seus impostos, sem ferir nenhuma norma do direito do consumidor, vendendo combustível que não é adulterado. Muitas vezes esse consumidor não consegue se manter aberto, porque a falta de fiscalização do Poder Executivo é tão grande que você tem uma situação de concorrência desleal no município. Não consegue concorrer com quem vende gasolina adulterada num preço ou exorbitante no momento de crise ou num preço muito mais baixo, porque está alterado a natureza do combustível. A CONDECOM, ela tem todos esses equipamentos para fazer, por exemplo, a averiguação se o combustível é adulterado ou não? Acredito que não. Mas a CONDECOM, ela tem a prerrogativa de pedir auxílio para órgãos que podem fazer essa pesquisa. Então, diante de toda essa situação, quando acontecem, volto a dizer, esses problemas que colocam a luz sobre uma situação, todo mundo acaba vendo o que está acontecendo e aí é deflagrado um problema da administração pública que eu acredito que até o momento, da forma como está, um funcionamento muito aquém da Câmara de Direito do Consumidor, que pode melhorar. Então, fica aqui essa crítica construtiva para que de fato haja uma análise por parte do Poder Executivo. Talvez o Poder Executivo faça uma análise e fale assim, o vereador Daniel não tem razão nenhuma no que ele está falando. A CONDECOM está funcionando a mil maravilhas. O vereador Daniel não sabe o que ele está falando. Uma parte, não, vereador? Claro. Então, só fazer uma informação importante. Eu tive presente na CONDECOM, acho que semana passada até tinha dito que a gente tinha feito um requerimento na CONDECOM referente à questão do posto de gasolina. A CONDECOM imediatamente fez a fiscalização de todos os postos de gasolina na cidade e as denúncias que foram encaminhadas pela população aqui para a Câmara Municipal, por outros vereadores. Mais de 10 postos de gasolina foram notificados em razão desta fiscalização que foi feita pela CONDECOM, daqueles postos que inicialmente levam a acreditar que tomaram uma atitude ilegal e aproveitaram aí da greve para, de uma certa forma, aumentar o preço e extorquir a população. Então, a CONDECOM fez a notificação disso. Outra informação importante também é que o Procurador-Geral do município encaminhou solicitação ao Inmetro e ao INPEM. Inclusive, o Celso nos procurou, informou sobre essa possibilidade, o Procurador-Geral do município fez essa solicitação, exatamente porque a CONDECOM não tem esses equipamentos para fazer
a análise de suspeitas aí, de alguns postos de gasolina aí que eventualmente está adulterando a gasolina. Então, só informar que todas essas reivindicações que foram feitas por Vossa Senhoria providências já foram tomadas e, como líder do governo, eu só estou informando. Muito obrigado pela intervenção, vereador Michel. Fico feliz com as notícias e não altero o tom da fala. Por quê? Porque isso aconteceu, eu acredito que muito por conta do requerimento que o senhor apresentou. Porque antes do senhor apresentar o requerimento, porque se tivesse acontecendo, a gente não precisaria apresentar o requerimento. Só teve a deflagração da operação a partir do que essa Câmara incitou a Condecom para se mexer. Algo que tem que ser rotineiro, cotidiano da atividade da Câmara de Direito do Consumidor. Então, fico feliz que tenha tido uma resposta positiva, né? E que essas fiscalizações estejam acontecendo. E, principalmente, de agora em diante, além dos preços, essas ajudas desses órgãos fiscalizatórios como Inmetro, para fazer análise do combustível que está sendo vendido ao munícipe, ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque, como eu volto a dizer, além de desequilibrar a balança da economia de um modo geral, da concorrência leal, ela também prejudica o consumidor que está colocando uma gasolina de péssima qualidade no seu veículo. Era isso, senhor presidente. Obrigado.